que meu dinheiro tem a ver com economia? Particularmente eu entendo que a gente, ao longo dos anos, não é muito comum ter contato direto com conceitos mais técnicos, assim, do que diz respeito a dinheiro, economia, como as coisas funcionam. E por isso eu achei muito importante a gente trazer um pouco dessa discussão para dentro do curso, porque muitas vezes a gente não entende muito bem por que uma lei assim, investimento, né? Por que um investimento é melhor ou pior em um dado momento? O que acontece, né? E para a gente lá na frente poder entender, é isso que a gente quer que fique claro, né? O que é risco ou como que é a melhor forma de correlacionar risco e retorno dentro de um portfólio, por exemplo. É muito importante a gente entender como é que funciona a questão do juro na economia, por exemplo, né? Se a gente está com um juro em movimento crescente ou decrescente, o que isso significa, né? Então, a principal importância do módulo 1, que vai comentar sobre alguns elementos da economia e as suas partes e ciclos, é nos dar uma pequena base, uma coisa que possa nos ajudar a construir, né, esse conhecimento financeiro de uma maneira mais importante, mas também que nos permita depois analisar alguns aspectos do investimento. Então, assim, a economia, esse conhecimento de economia que a gente vai tratar aqui, ele se correlaciona também com a nossa própria forma de ganhar dinheiro, que é o assunto do módulo 2, né, que vai discutir um pouco como que a gente faz isso e para onde que a gente vai carregar, né, esse dinheiro, para que ele vai servir para nós. Não tenho a menor ideia do que significam esses termos que a gente fica ouvindo. Nós não vamos falar desses termos aqui, mas só para lembrar, né, para quem nunca ouviu falar ou para quem não conecta essa informação com a economia, a taxa Selic, né, os juros estão subindo, os juros estão caindo. Quando a gente fala de um investimento de renda fixa, ele é de juro longo, de juro curto prazo, longo prazo, como assim? Então são esses os tópicos que a gente vai começar a entender, né? E a ideia é justamente, pegando emprestado lá da nossa primeira apresentação, né, da introdução do módulo, a ideia é quebrar o contexto onde a gente não esteja enxergando o que está acontecendo, é capturar as regras do jogo, né, e jogar o jogo com as regras apropriadas, né? Ao invés de jogar, por exemplo, não adianta a gente estar jogando basquete, mas na verdade a gente está num campo de futebol. A gente precisa entender as regras do jogo de basquete para jogar basquete, futebol para jogar futebol, e no caso da economia, para jogar o dinheiro de investir. Porque não adianta a gente tentar investir tendo uma expectativa X, né, e depois ela não se concretizar. E o paradigma que a gente quer quebrar, o que a gente quer vencer nesse módulo, é basicamente não concordar mais com essa opinião de que a economia é um assunto complicado demais, como a gente comentou, né? Algumas das coisas que a gente mais pensa sobre economia. A ideia é que, sim, ele é complexo, ele tem muitas variáveis, ele tem muitos aspectos a se compreender que talvez com a nossa explicação que não seja suficiente, mas não é essa a questão. É que a gente tem como entender o mínimo necessário para conseguir não ser atrapalhado pelos conceitos econômicos, inclusive usar eles a nosso favor dentro da questão do investimento e da geração de patrimônio. Então a gente quer quebrar essas barreiras, né, como a gente já comentou antes, essas e outras, mas especialmente aqui, para que a gente possa de alguma forma usar, né, esses conhecimentos a nosso favor. Então a gente vai falar melhor ali, mas no próximo vídeo, que já é o primeiro módulo, né, mas os tópicos são esses 4 aqui nesse módulo. A gente vai fazer uma análise de um modelo simplificado de economia e as suas partes, para que a gente possa quebrar ao menor nível da economia, assim, entender como ela funciona baseado nos movimentos que acontecem, né? Entender o que significa crescimento de produtividade e como essa força impacta, né, no nosso dia a dia, que diferença ela vai fazer na nossa vida, e os ciclos de curto e longo prazo de dívidas ou crédito, que vão ser fundamentais para nos fazer entender quando um investimento é mais ou menos relevante, né, naquele momento. Então a gente conversa melhor e mais profundamente sobre esses tópicos no próximo vídeo, a partir do próximo vídeo, e qualquer coisa a gente está aí à disposição de vocês. Até mais!